E aí, irmãos, a paz do Senhor, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos à parte número 2 do nosso estudo sobre a igreja em Pérgamo. E nesse vídeo aqui nós vamos estudar sobre o significado do trono da besta, o trono de Satanás. E também sobre o segundo ponto que a gente está analisando nessas cartas do Apocalipse, né, que é o ponto sobre o elogio que Jesus vai fazer para aquela igreja, tá certo? E para a gente começar o nosso estudo de hoje sobre o elogio de Jesus, eu quero ler com vocês aqui exatamente o trecho, o versículo da carta à igreja de Pérgamo, que vai falar sobre esse elogio de Jesus. Está lá em Apocalipse capítulo 2, o versículo de número 13, tá certo? Então aqui, acompanhem aí comigo na tela aqui a leitura. Ó. Apocalipse 2, versículo 13. Veja o que Jesus vai falar para essa igreja aqui como elogio. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome, e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Aqui eu quero prestar atenção em alguns pontos com vocês. Olha só, eu quero destacar alguns pontos nesse versículo. O primeiro deles, claro, é que Jesus está falando para o povo de Pérgamo que ele sabe aonde eles estão vivendo, né? Que Pérgamo vive aonde a igreja de Pérgamo vive aonde está o trono de Satanás, tá certo? Então o trono do diabo estava em Pérgamo naquela época, tá certo? Então o diabo estava reinando em Pérgamo. Mas o que isso vai trazer para nós? Será que isso é literal? Será que isso é simbólico, né? Nós vamos entender aqui hoje, tá certo? Um outro ponto que eu quero destacar é essa conjunção que nós temos aqui, ó, contudo. Deixa eu até pôr aqui de uma corzinha aqui, ó, vamos pôr de um verde aqui, ó. Olha só, contudo, tá? Ou seja, ainda que você viva aonde está o trono de Satanás, ou seja, é uma conjunção aí de oposição, né, de coisas opostas. Eu sei que você mora aí onde Satanás habita, onde ele reina, tá? Mas você permaneceu fiel ao meu nome. E esse é o elogio que Jesus vai fazer para a igreja em Pérgamo. E esse elogio ele tem um certo peso porque a igreja conseguiu permanecer fiel a Jesus, né? Ela tem ali membros que se permanecem fiéis a Cristo, mesmo habitando aonde Satanás reina, tá certo? E eu quero destacar também que ele permanece fiel ao nome de Cristo, tá? E não renunciou à sua fé em mim. Essas duas frases aqui, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, eles estão mostrando esse elogio de Jesus à igreja. E um outro ponto que eu quero destacar é esse aqui, ó, não renunciou à sua fé em mim. Esse não renunciou, ele vai trazer para nós uma ideia de que a igreja foi forçada, em algum ponto, a renunciar, né, à sua fé em Cristo. E a gente vai ver que isso realmente aconteceu. Os cristãos ali, por estarem vivendo num local, principalmente, né, onde está o trono de Satanás, onde Satanás está reinando, eles foram forçados, né, tentados ali, forçados a negar sua fé em Cristo. Mas mesmo assim eles não renunciaram à sua fé em Cristo e permaneceram fiéis a Cristo. E olha só que interessante. Eles permaneceram fiéis e não renunciaram, nem mesmo quando Antipas, que foi minha fiel testemunha, né, nas palavras de Jesus, olha só, Jesus está chamando Antipas aqui, ó, de minha fiel testemunha, tá? Foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Eu quero mostrar para vocês uma coisa aqui, que no grego, essa palavra aqui, ó, de testemunha, né, ela no grego está como mártir, tá? Deixa eu pôr para vocês aqui a Bíblia em grego, olha só. No grego, vocês estão vendo isso aqui, ó, martos. Isso aqui significa mártir, tá? Deixa eu pôr aqui de verde, ó. Olha só, essa palavrinha aqui, ó, ela é mártir, olha só aqui, ó. Tá aqui embaixo, ó, né? Apareceu aqui, né? Mártir, olha só. E o que significa essa palavra? Testemunha, num sentido legal, num sentido histórico, alguém que presencia algo, né? Ou seja, a testemunha, né? Aquele que viu alguma coisa acontecer, por exemplo, né? Uma contenda. Num sentido ético,
aqueles que, por seu exemplo, provaram a força e genuidade da sua fé em Cristo, por sofrer uma morte violenta. Nós vamos ver aqui o tipo de morte que Antipas, né, que foi a fiel testemunha do Senhor, sofreu. Então, a palavra aqui, ó, testemunha, significa exatamente mártir, né? Mesmo. Olha só, e se a gente vier aqui no Google também, ó, vamos dar uma pesquisada aqui no Google. Olha só. Mártir. Mártir. Pessoa submetida a suplícios, ou mesmo à morte, pela recusa de renunciar à fé cristã ou a qualquer um dos seus princípios. Por extensão, né? Pessoa que sofreu torturas ou mesmo a morte, por não renunciar a qualquer crença religiosa ou política. Tá certo? Então isso é um mártir. Então quando Jesus... Deixa eu só pôr em português aqui de novo, né? Então quando Jesus vai falar que Antipas foi sua fiel testemunha, ele está falando exatamente isso aqui, que Antipas foi fiel até a morte. E Antipas foi fiel até a morte morando aonde Satanás tem o seu trono, tá certo? E nesse ponto Jesus vai elogiar essa igreja, porque eles permaneceram fiéis a Jesus, mesmo vendo ali na sua época Antipas, né, a fiel testemunha morrer por não negar o nome do Senhor, tá certo? Aqui, ó, Antipas, minha fiel testemunha, né, foi morto nessa cidade onde Satanás habita, tá ok? Então, agora eu quero entrar com vocês em alguns detalhes desse texto, para a gente entrar nos pormenores dele, né? Então vamos lá, olha só. A primeira coisa que eu coloquei aqui é que Pérgamo era a capital da província da Ásia. O Império Romano ele foi dividido em várias províncias, né, para tanto facilitar o seu governo ali, né, de administração política e financeira e tal. Então, Pérgamo ficava ali na região da Ásia Menor e Pérgamo era a capital dessa província, tá ok? Deixa eu ver se eu acho aqui no Google também, ó. As 7 igrejas do Apocalipse. Vou tentar achar uma imagem aqui, que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. As 7 igrejas na Ásia Menor, tá vendo aqui, ó? Aqui nós temos a ilha de Patmos, que é próximo dessas cidades, né? Que na ilha de Patmos é onde João estava preso, né? O apóstolo João. E aqui estão as 7 igrejas, ó, as quais as cartas do Apocalipse foram direcionadas, tá ok? E aí já fica um pouquinho mais fácil a gente entender o porquê que o Apocalipse foi direcionado a 7 igrejas exatamente da região da Ásia Menor, tá ok? Principalmente porque aqui, ó, Jesus chamou essa cidade de Pérgamo aqui, ó, como a cidade onde está o trono de Satanás, tá ok? É onde Satanás habita. E eu vou explicar para vocês agora o porquê, olha só. Pérgamo era a capital, né, dessa província da Ásia. E por ser a capital dessa província, Pérgamo era o local central de adoração ao imperador, né? Os romanos eles tinham essa cultura. Eles passaram, após um tempo, a adorar o seu imperador como sendo parte dos deuses, né? Então, após a morte do imperador, os romanos, se esse imperador foi bom, né, para Roma e para aquela região ali que eles moravam, eles passavam então a adorar esse imperador como Deus, como um dos deuses, né? Só que o mais comum era, após a morte do imperador, ele então era deificado, né? As pessoas o consideravam um deus e passavam a adorá-lo como Deus, né? E só que teve um imperador ali, ó, que ele foi imperador dos anos 81 até o ano 96. Esse imperador chamava-se Domiciano. Domiciano ele foi o primeiro imperador que exigiu ser adorado enquanto ainda estava vivo, tá certo? Ele foi o primeiro imperador romano que exigiu adoração como Deus enquanto ele ainda estava vivo. E foi justamente nessa época que Domiciano estava lá no governo que o apóstolo João foi preso, né? João, ele estava na prisão de Patmos, tá? E aqui nós temos o seguinte, olha, um texto de Apocalipse 1, verso 9, no iníciozinho da carta de Apocalipse, repara bem a semelhança do texto de João. Apocalipse 1:9. Palavras de João, tá? Eu, João, irmão e companheiro de vocês, que ó, companheiro, tá? Vamos destacar isso aqui. João era irmão, vamos destacar também aqui o irmão, né? Opa.
João era irmão e companheiro de vocês em quê? No sofrimento, no reino e também em sua perseverança, né? Em Jesus. Olha só. Então, eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos, né? Aquela ilhazinha que a gente já viu aqui, ó. Estava na ilha de Patmos, preso, né? Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ou seja, João também era testemunha, né, de Cristo. Ele também era um mártir de Cristo, né? E nós vimos aqui que, por definição, mártir não é somente aquele que morre, né, que sofre morte, mas é aquele que sofreu também torturas por não negar, por não renunciar à sua crença, né? Então, João ele também era companheiro em todos esses pontos aqui, juntamente com esses irmãos que ele estava direcionando as suas cartas, né, aos irmãos que viviam aqui, ó, nessas 7 igrejas, tá, da região da Ásia Menor. Então João também se colocava no lugar ali de irmãos e companheiros nos sofrimentos, inclusive dos irmãos que viviam aqui, ó, em Pérgamo, tá certo? Então, olha só, e nessa época aqui que Domiciano então estava no governo, João estava em Patmos preso, tá ok? E para a gente aprofundar um pouquinho mais nesse assunto aqui, eu quero ler com vocês Apocalipse 13, para a gente entender um pouquinho da perseguição que os cristãos sofreram, sofrem e vão sofrer até o último dia, para a gente poder entrar de vez aqui nesse quesito de aonde está o trono, né, de Satanás, aonde Satanás habita. Então eu quero abrir a Bíblia com vocês em Apocalipse, o capítulo 13. Apocalipse, o capítulo 13. Olha só. Vamos ler o capítulo inteiro. São das 2 bestas, né, que saem, uma do mar e outra da terra, tá? Vi uma besta que saía do mar. Ela tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha os pés como os de urso e uma boca como a de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono, olha só aqui, ó, o seu trono, e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão que tinha dado autoridade à besta e também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? À besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. E lhe foi dada a autoridade... Aqui só falta um dado, né? Ele foi dada, né, autoridade para agir durante 42 meses, ou 3 anos e meio, tá? Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o tabernáculo, os que habitam no céu. Então aqui, ó, isso aqui é isso aqui, ó. Ou seja, o templo de Deus são os que habitam no céu, ok? Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos, olha só, contra os santos. Vamos pôr isso aqui de uma outra cor aqui, vamos pôr de alaranjado mesmo? Não, ficou ruim para ler. Vamos pôr mais escuro aqui, alaranjado, aqui, ó, escuro. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Tá? Foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiverem os seus nomes escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Ou seja, existe um livro da vida e nele tem nomes escritos, né? O meu nome está lá, o seu nome está lá também. Só que isso aqui, ó, já nos mostra que todos os habitantes da terra que não tiveram seus nomes escritos vão adorar a besta. Então, isso mostra pra gente que ao mesmo tempo que terão pessoas que não adoraram a besta, que são aqueles fiéis, né, que mesmo em meio à tribulação vão se permanecer fiéis a Deus, vão ter também aqueles que vão adorar a besta, tá ok? Aquele que tem ouvidos, ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada,
a espada haverá de ser morto. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Eu quero destacar com vocês esse texto aqui. Ó. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Por quê? É exatamente por isso aqui, ó, que a fidelidade e perseverança dos santos vai ser provada. Por quê? Mesmo quando a besta tiver subido do mar, mesmo quando o anticristo estiver aqui no seu reino terreno, reinando e guerreando aqui, ó, foi lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los, tá? Então, mesmo quando a gente vê o anticristo guerreando contra os santos, contra a Santa Igreja, e vencendo a Igreja, porque foi dado poder a ela, ao anticristo para fazer isso, e quando a gente vê isso tudo acontecendo, muitos que são fiéis vão para o cativeiro, vão ser mortos, né? E aqui falam, aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos, porque mesmo em meio a tudo isso, a gente vendo tudo isso acontecer, isso vai provar a nossa perseverança e a nossa fidelidade a Deus, exatamente da mesma maneira que Jesus vai elogiar essa igreja de Pérgamo. Olha só, você permaneceu fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade, aonde Satanás habita. Ou seja, aqui, ó, nesse texto aqui, nessa época de Apocalipse 13, Satanás já está aqui habitando. Porque olha só, o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Já já nós vamos ver isso aqui, ó, o que significa ele dar o dragão, né? Quem que é o dragão que deu à besta o seu poder, o seu trono, né? E grande autoridade. Mas nessa época aqui, o trono de Satanás já vai estar assim, físico, né? Aqui na Terra. Ele já vai estar reinando mesmo com poder na Terra, com mais poder do que ele já tem hoje, tá certo? Porque foi dado poder a ele nessa época aqui. E mesmo em meio a isso tudo, vão ter aqueles que vão se permanecer fiéis aqui, ó, tá certo? Porque eles vão ser presos, né? Vão para o cativeiro e vão ser mortos, ou seja, vão ser torturados e vão ser mortos. Vão ser o quê, então? Mártires. Vão ser testemunhas do Senhor, tá certo? Esse é o elogio que Jesus faz a essa igreja aqui. Agora vamos acabar de ler aqui, ó. Então vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres como cordeiro, mas que falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta, em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. Aqui está falando do falso profeta, né? E realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar aqui, ó, lhe foi permitido realizar, ou seja, nem mesmo o falso profeta tem poder de realizar aqueles sinais lá, né, por conta própria, porque ele quer realizar, mas sim porque foi permitido realizar, tá ok? Foi permitido por Deus, porque Deus tem um propósito aqui, ó. Deus vai permitir que no final dos tempos eles façam aí suas peripécias, né? O anticristo, o falso profeta e tal, tudo com um propósito, tá bom? Em nome da primeira besta. Ela enganou os habitantes da terra, ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra da besta que fora ferida pela espada e contudo revivera. Eu quero frisar isso aqui com você, ó. Ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra da besta, tá? Vamos marcar isso aqui, ó. Vou marcar aqui de vermelho, que já já vocês vão entender isso aqui. Daqui a pouquinho eu vou entrar nesse quesito. Foi-lhe dado o poder para dar fogo. Aqui, gente, tudo foi lhe dado, né? Foi-lhe dado o poder, foi-lhe permitido realizar sinais, enfim. Nem mesmo o falso profeta vai realizar alguma coisa por poder próprio, tá? Foi-lhe dado o poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, ou seja, a essa imagem aqui, ó, que ele ordenou que fosse feita, tá? De modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que recusassem a adorar a imagem. Ou seja, quem que vai se recusar aqui, ó, a adorar essa imagem? São justamente aqueles que são fiéis. Olha só, aqui vai falar, ó, a fidelidade dos santos. Tá? Então nós estamos vendo aqui um contexto de realmente dos últimos tempos aqui, e um contexto muito parecido com o que a gente viu em Pérgamo, lá na igreja de Pérgamo na época de Cristo, ó, na época de João. Tá? Porque eles viviam numa cidade
onde eles eram obrigados a adorar o imperador como Deus. Quem não adorasse o imperador como Deus era preso e era morto. Foi assim com Domiciano. Domiciano ele perseguiu, gente, implacavelmente, né, os cristãos daquela época, porque os cristãos se recusavam a adorá-lo como Deus e a adorar também os deuses romanos. Tá? E aqui nós temos exatamente o mesmo cenário sendo descrito aqui por meio de Pérgamo, sendo descrito também para o tempo final. Olha só, vai ser feita uma imagem em honra da besta. E todos aqueles que se recusam a adorar essa imagem, vai ser o quê? Vai ser morto. Tá? E aqui nós vemos exatamente o seguinte, o anticristo aqui, ó, a primeira besta, ela vai guerrear contra os santos e vai vencê-los. Eles vão vencer os santos. E todos os habitantes da terra vão adorar a besta, de menos os que têm o nome escrito no livro da vida. Tá? E por meio disso, porque eles vão se recusar a adorar a besta, em meio a um contexto que vai obrigá-los, entre aspas, a renunciar à sua fé e adorar essa besta, eles vão ser mortos e vão para o cativeiro. Aqui fala, quem há de ir para o cativeiro, vai para o cativeiro. Quem há de ser morto, vai ser morto. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Né? Então, a nossa fé vai ser muito mais provada nos últimos tempos. Tá? Só para acabar a leitura do capítulo. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Isso aqui, sobre esse número, eu vou fazer um vídeo depois, um outro estudo à parte, para a gente ver esse sinal, essa marca da besta, tá ok? Mas eu quero frisar com vocês aqui hoje é o seguinte, olha só. Então Pérgamo era a capital da província da Ásia e por ser a capital ela era o local de adoração ao imperador, tá certo? Então ali estava o trono de Satanás e Jesus vai falar que ali é o lugar onde Satanás habita, exatamente por isso, porque ali era onde a perseguição aos cristãos estava sendo mais implacável que em qualquer outro lugar, tá certo? Ali estava tendo um cenário de perseguição muito pior do que em qualquer outro canto da terra. E é exatamente por isso que ele vai fazer aqui um cenário também dos últimos dias, um paralelo com essas duas bestas que sobem, né? Que uma significa o anticristo e a outra significa o falso profeta. Que também nós vamos ter um cenário muito parecido com aquele de Pérgamo nos últimos dias. E eu quero avançar com vocês, deixa eu ver, está dando 23 minutos já de vídeo, mas mesmo assim eu quero avançar com vocês um pouquinho mais nesse vídeo, para a gente ver esse contexto aqui de perseguição, tá? Então esse vídeo deve ficar um pouquinho mais longo que aquele primeiro. Antipas. Antipas, então, foi... a tradição fala que ele foi o bispo, né, da igreja de Pérgamo. Então ele se recusou ali, ó, a adorar o imperador e os seus demais deuses. E por ser o bispo, por ser fiel a Jesus, ele estava também ensinando, né, que as pessoas não deveriam adorá-los como deuses, porque só há um Deus que é verdadeiro, só existe um Deus. E essa era a mensagem, então, de Antipas. E por causa disso, porque ele se recusava a adorar e estava ensinando outras pessoas a não adorarem, né, o imperador e os deuses e os outros deuses, né, ele recebeu uma morte que, segundo a tradição, foi, assim, inimaginável para nós. Eu pus essa imagenzinha aqui, ó, só para vocês terem uma ideia de como que foi a morte de Antipas. Né? As pessoas, como tortura também, né, e já para matar a pessoa, era costume na época, era um ritual, era um costume. Eles colocariam um touro, né, de bronze, tá? Um touro todo feito de bronze, e por dentro esse touro era oco. Então, o que eles faziam? Eles abriam um touro de bronze e colocavam lá dentro a pessoa. Quer ver? Deixa eu aumentar um pouquinho a imagem aqui para vocês verem melhor. Não ficou legal não, né? Deixa eu procurar essa imagenzinha no Google aqui, ó. Morte de Antipas, de Pérgamo. Olha só. Olha aqui, ó. Então eles abriam aquele touro, né?
e colocavam lá dentro a pessoa, e colocavam o touro em cima ali de um altar ali, né, onde estava tendo fogo. Então, como o touro era de bronze, né, ele esquenta muito rápido, e a pessoa aqui dentro, ó, vai assando, né, ela vai assando aqui aos poucos, tá certo? E depois de muito tempo ela acabava morrendo, ou seja, ela ainda passava por um período ali de tortura extrema, porque ela ia assando, né, aos poucos dentro do touro até finalmente essa pessoa morrer. E é justamente esse tipo de morte que a tradição nos fala que Antipas foi morto. Só para vocês terem uma ideia do tipo de tortura que era feito naquela época, né, no Império. Então, assim, Antipas, por ser fiel, por se permanecer fiel, ele teve esse tipo de morte. Mas nós bem sabemos que após essa morte, ele recebeu sua coroa da vida eterna. Tá ok? Eu quero continuar com vocês aqui para a gente estudar sobre o trono que foi entregue pelo dragão à besta. Quem que é esse dragão? Eu quero voltar com vocês em Apocalipse 12. Esse dragão, deixa eu só ver os versículos 3 e 9, né? Olha só. Em Apocalipse 12, vai falar de uma visão que João teve de uma mulher, né, e de um dragão. Eu não vou entrar em detalhes dessa visão agora não, mas eu quero só frisar com vocês aqui, porque essa visão dá um estudo completo só sobre ela, tá? Mas eu quero frisar com vocês aqui o seguinte, os versículos 3 e 9, olha só. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres. Deixa eu frisar isso aqui, né? Deixa eu pôr de vermelho. Tendo sobre as cabeças 7 coroas. Vamos pôr isso aqui também de vermelho, tá? Então, nós temos aqui, ó, em Apocalipse 12, João está vendo que está aparecendo um dragão vermelho, tá? Que tem 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Agora vamos lá em Apocalipse 13 de novo. Como é que era a besta que subia do mar? Olha só. A besta tinha 10 chifres e 7 cabeças, tá? Está representando exatamente aquele dragão que vai aparecer em Apocalipse 12. Essa besta que sobe do mar não é o dragão, porque aqui fala que o dragão deu poder à besta. Então são dois personagens diferentes. Mas essa besta que sobe, ela representa, né, o dragão. Agora vamos ver quem que é aquele dragão? Olha só. O dragão, no versículo 9, vai contar pra gente o seguinte. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então, ó, esse dragão aqui, esse dragão que deu o seu trono a essa besta aqui, esse dragão é o próprio diabo ou Satanás. Ele é o diabo que apareceu aqui em Apocalipse 12, tá certo? Deixa eu só ver aqui. É exatamente isso aqui, ó. Eu tentei pôr essa imagem aqui só para a gente ter ideia. Esse é o dragão de Apocalipse 12, que ele viu que representa o diabo, né? E essa aqui é a besta que sobe do mar, né? Que esse dragão aqui vai dar para essa besta aqui o seu trono. Então, essa besta aqui vai passar a reinar em nome do dragão. E essa besta aqui vai representar exatamente o reino do anticristo. Eu não vou ter um tempo agora aqui para fazer para vocês um paralelo entre essa besta aqui e aqueles 4 animais que estão na visão de Daniel, tá? Porque Daniel, ele vai ter Deus vai dar para ele uma visão onde ele vai detalhar ali todos os reinos da terra, do tempo de Daniel para frente, né? E Daniel tá vendo ali exatamente, ele vê 4 animais, né? Ele vê um leopardo, ele vê um urso, ele vê um leão e qual que é o outro aqui? E um animal terrível, que ele não sabe especificar, tá certo? Só que em Apocalipse 13, nós vemos que esse animal terrível é justamente essa besta aqui, ó. Porque essa besta aqui, ó, ela vai ter exatamente a mesma aparência daqueles 4 animais, né? Ou dos outros 3 animais que Daniel tem lá na visão. Eu vou ainda fazer um estudo sobre isso aqui para detalhar esses animais todos para vocês. Mas isso aqui é só para a gente saber que a visão que Daniel teve está também se cumprindo aqui. Ó. Aquela besta terrível que Daniel viu é exatamente essa mesma besta que sobe do mar e recebeu o trono de Satanás.
E só para a gente finalizar essa parte aqui do elogio, né, de Jesus à igreja de Pérgamo, eu quero mostrar para vocês também aqui o contexto histórico que nós temos também sobre essa fidelidade durante perseguições, tá certo? Então nós vamos ver aqui o seguinte, eu quero ler com vocês um texto lá de Daniel, capítulo 3, tá? Daniel, capítulo 3, dos versículos... Quais são os versículos? De 8 a 12, olha só. Aqui nós estamos falando do episódio, né, onde o rei ele manda fazer uma estátua sua de ouro e ele ordena que todo mundo que não adorar essa estátua seja morto. E aí nós vamos ver agora aqui a partir do verso 8, olha só. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo o que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e toda espécie de música se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro. Eu vou colocar isso aqui de vermelho, tá? E que todo o que não se prostrasse em terra e não adorasse seria atirado numa fornalha em chamas. Ou seja, seria morto todo aquele que não se prostrasse em terra e não adorasse a imagem da estátua de ouro. Mas alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te dão ouvidos, ó rei. Não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Tá? Então aqui, ó, eles não prestam culto aos deuses, né, da Babilônia, e nem adoram aquela imagem, tá? Então, nós temos aqui exatamente o mesmo paralelo, quer ver? Deixa eu colocar aqui a Bíblia em paralelo, para a gente ver isso aqui, olha só. Do lado direito eu vou deixar o texto de Daniel 3, e aqui do lado esquerdo eu vou pôr Apocalipse 13, tá? 13, do 15 ao 17. Olha só. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Eu vou colocar isso aqui também, ó, de vermelho. Não, se bem que eu não vou pôr de vermelho, não, para não atrapalhar a marcação lá de Apocalipse. Mas enfim, era só para eu conseguir fazer um vínculo, ó, de Apocalipse 13 com isso aqui, ó. Olha só. Todo o que não se prostrasse em terra e não adorasse a imagem seria atirado numa fornalha em chamas. E aqui, ó, ela tinha poder para fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. E mesmo assim, nós temos aqui, ó, alguns fiéis que são Sadraque, Mesaque e Abednego, que eles não prestam culto aos teus deuses e nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Então, nesses aqui, ó, nesses três, nós vemos uma prefiguração desse texto aqui, ó. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos, tá certo? Então, só para a gente poder fazer um paralelo de um contexto histórico que já aconteceu, tá? Já aconteceu lá no reino da Babilônia, estava acontecendo de novo em Pérgamo e vai acontecer mais uma vez quando o anticristo estiver aqui reinando, tá certo? Esse mesmo cenário de fazer uma imagem, de levantar um altar e de obrigar todos, aqui ó, em Apocalipse vai falar pra gente, olha só. Também obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa. O que é isso aqui? Ele está obrigando a todos a adorarem essa imagem, tá certo? Então esse mesmo contexto que apareceu na Babilônia e apareceu também em Pérgamo com adoração ao imperador, né, na época de Domiciano, vai aparecer de novo quando essa besta surgir do mar, quando o anticristo estiver aqui na terra. Então, quanto a isso, é exatamente isso que significa quando Jesus falou que em Pérgamo está o trono de Satanás, que em Pérgamo é a cidade onde Satanás habita. Por quê? Porque ali era o centro, né, de adoração ao imperador. Esse trono de Satanás, esse lugar onde ele habita, na antiguidade estava na Babilônia, né? Nessa época estava na cidade de Pérgamo. E futuramente, quando o anticristo aparecer, ela vai estar na cidade
figuradamente chamada de Nova Babilônia. Depois nós vamos ver que cidade é essa atualmente, tá ok? Então é isso. Eu vou deixar esse vídeo por aqui, que ele já está dando aí 35 minutos de vídeo, mais ou menos, né? Eu vou deixar esse vídeo por aqui e no próximo vídeo desse estudo de Pérgamo, nós vamos continuar vendo isso aqui, ó, qual que é a repreensão que Jesus tem a essa igreja em Pérgamo. E aí nós vamos entender quem são aquelas pessoas que se apegaram aos ensinos de Balaão e o que é que isso tem a ver com todo esse contexto de que Pérgamo é o trono de Satanás, de que Pérgamo é a cidade onde Satanás habita, tá? Então não perca esse próximo estudo, se inscreva no canal aqui, dê um like aí embaixo e compartilhe esse estudo para que mais pessoas possam conhecer essa mensagem das 7 igrejas do Apocalipse, beleza? Vejo vocês na próxima, que Deus abençoe e até mais. Tchau!